Olá, boa tarde, minha gente. No ar mais um Galácticos na TV, nesta terça-feira, dia 3 de outubro de 2017. Segundo dia útil dessa semana, nenhuma movimentação para a contratação de técnico no Bahia. Isso é preocupante, isso é uma afronta ao torcedor, é algo que me deixa preocupado como cronista esportivo, principalmente, e deixa o torcedor do Bahia muito irritado. O que eu tenho recebido de mensagens aqui no programa da Itapuã FM e também na Transamérica 18 horas, é queixa do torcedor sobre a expectativa da chegada de um técnico que não se cogita, pelo menos por parte da diretoria do Bahia. Alguns motivos para isso, daqui a pouco o Nilson Luiz explica. A falta de treinador para substituir Preto é orçamento? É falta de nomes ou desinteresse dos treinadores de qualidade? Daqui a pouco o Nilson Luiz fala isso. O Vitória em folga, depois de uma vitória merecida contra o Botafogo, também merecida folga. Então, o Vitória só volta a trabalhar depois dessa folga com o técnico Mancini tirando qualquer tipo de dúvida com relação ao jogo contra o Sport. Será no Barradão, porque cogitaram jogar na Fonte Nova. Olha, essa questão de ter que jogar na Fonte Nova por causa de resultado do Barradão é matar o Barradão, ou tentar matar o Barradão. E o local do Vitória jogar em casa é o Barradão. A Fonte Nova serve como um estádio extra para o Vitória quando tiver uma condição melhor de jogar na Fonte Nova. Então daqui a pouco a gente discute esse assunto também. Já já o Meia Juninho vai dar entrevista aqui. A classificação mudou, tem nordestino na zona de rebaixamento após o jogo de ontem no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais. Como é que vem o Bahia contra o Palmeiras? Como é que vai o Vitória contra o Sport? Mas tudo isso só na semana que vem, porque eu jogo somente no dia 12. Boa tarde, Anderson Matos. Boa tarde, Nilson Luiz. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde aos amigos. Eu não sei se a questão é falta de dinheiro, é incompetência ou é pirraça com a imprensa e com a torcida. O que deixa transparecer é que o Bahia não está nem aí para nada. Algo precisa ser feito, precisa-se de um choque no departamento de futebol do Bahia, precisa-se de uma reação dentro de campo e nada acontece. Hoje, terça-feira, o Bahia empatou no sábado, 3 dias hoje do último jogo e nenhuma satisfação com o torcedor do Bahia. Ninguém bota a cara no sol, ninguém aparece para falar absolutamente nada. Silêncio total no Sport Clube Bahia. Não sei se é questão da incompetência, não sei se é questão financeira, não sei se estão recebendo nãos dos treinadores, ou é pirraça com a imprensa e com a torcida. Tá feio, viu? O Bahia precisa até aproveitar esse período, né, Anderson? Eram 10 dias, agora 9, amanhã 8, para ajustar o time. O tempo está passando e nada foi feito até o presente momento. Lamentável essa postura dos diretores, dos jovens diretores do Bahia. Um abraço para você, Márcio, Nilson Luiz, ao internauta também, boa tarde. É o seguinte, no lado do Vitória, como o Márcio disse, folga ontem e hoje também. Acho que tava lá, né? Se ganhar para o Atlético Mineiro, eu vou dar folga para vocês 2 dias. Se ganhar, se perder, não vai ser dia nenhum. Se empatar, vai ser um dia. Então, ganhou, folgou esses 2 dias aí e vai começar amanhã os trabalhos para enfrentar a equipe do Sport, né, no Barradão. Sobre os boatos, Márcio, de que o Vitória queria jogar no Barradão, inclusive muita gente falou que foi o pedido do Mancini. Falei com o Mancini pessoalmente que eu digo, eu mesmo falei com ele e perguntei sobre isso. Ele falou, Anderson, isso não existe. Eu era um defensor de Vitória jogar na Fonte Nova. Hoje eu quero jogar no Barradão, entendeu? Ou seja, ele não falou isso, mas ele quer ganhar no Barradão, fazer do Barradão a casa do Vitória, onde Vitória volte a ganhar, pois, para mim, eu sou assim. Quem mora em uma casa própria não tem que viver de aluguel. Mas, no caso aí do Vitória, jogou 2 partidas lá, tomou pau nas 2. Vai jogar na Fonte Nova pra quê? Não dá nada. Então tem que ser no Barradão mesmo, na minha opinião. E você já abordou o assunto aqui que o Everton Cerqueira citou. Esqueçam isso de sair do Barradão por conta de resultado. O Vitória jogou 2 vezes na Fonte Nova no Brasileiro e perdeu as 2. Foi justamente o que Anderson Matos disse aqui. Nilson Luiz, o Leonardo Carneiro diz assim, Márcio, o criticado Zé Rafael está interessando a Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, e se brincar vai interessar também, não ele está dizendo não, ele só disse esses 4. Eu que estou dizendo aqui, a Barcelona, Real Madrid, PSG, porque o empresário está trabalhando certo. Esses times que querem Zé Rafael, se é que querem, é porque acompanham o Cartola. Em campo é um jogador, no Cartola é outro. E eu estou muito à vontade, porque todo jogo agora, em casa, eu boto o Zé Rafael. E estou pontuando, é 16, é 19, é 20.
mas não contrataria para um time para ser titular, por exemplo, de um time como o Santos, Corinthians, o Palmeiras e nenhum outro. Agora, o empresário está trabalhando certo, porque as especulações na imprensa estão a todo vapor, Nilson. Márcio, a cada semana um novo clube, segundo as especulações, tem o interesse no atleta Zé Rafael. Apesar, Márcio, que para mim ele foi o melhor em campo contra o Curitiba, né? Não fez uma partida esplêndida, mas foi o jogador mais produtivo, né? Aquele que mais produziu no ataque do Bahia. Acabou até fazendo o gol do Tricolor. Mas a especulação é Cruzeiro, é Santos, é Corinthians. Mas vamos aguardar. O certo é que o Bahia tem um jogador até o final do próximo ano. O jogador está valorizado no mercado. E a depender se o Bahia vai subir ou se o Bahia vai permanecer ou vai cair, o Bahia pode fazer aí uma boa transação. Lembrando que o São Paulo também tem um percentual do jogador. Mas é interessante que o Bahia faça um caixa com o Zé Rafael no próximo ano. Bom, a Rita Pinto está dizendo que nada de arena, nossa casa é Barradão. Valeu, Rita, obrigado. O Edivaldo Sena diz que está muito feliz com o nosso programa, porque em Governador Mangabeira, onde ele mora, muita gente assiste. Parabéns. Obrigado, Edivaldo, e agradeço as pessoas aí de Governador Mangabeira, uma cidade maravilhosa. Já tive aí não muito tempo, ano passado eu tive em Governador Mangabeira, e é uma cidade aprazível, com a terra muito boa, chove muito, é uma cidade progressista, tá bom? Obrigado, meu velho. Leonardo Costa, Nilson, diz aqui, Márcio, Preto Casagrande vai acabar como o Charles Fabian, saindo pela porta dos fundos e odiado pela torcida. Mas aí não é um problema só de Preto, não. Preto está fazendo o trabalho dele, bem ou mal, porque está mantido no cargo. O presidente do Bahia quer que Preto saia odiado para não ser odiado o presidente. Só que para mim está virando o contrário. A torcida vai odiar os dois. Tem dúvida disso, Nilson? Não tenho não, Márcio. O torcedor está na bronca com o presidente, com o próprio Preto também. O Preto teve a chance da carreira dele como treinador. Não conseguiu deslanchar, não conseguiu tirar o máximo do Bahia. Os jogadores estão produzindo bem a menos que produziam com o Guto Ferreira, um exemplo. Pelo menos o que estava com o Guto. O Bahia perdeu o padrão de jogo, mas o torcedor está na bronca. Agora, sair como o Charles, talvez não saia, porque o Charles foi culpado quase que direto assim pela fase final e o rebaixamento do Bahia. Agora, é difícil, viu, Preto? Eu acho que você também poderia ter um pouco mais de retidão nesse momento e até acertar sua saída de forma legal e deixar o treinador terminar o campeonato. Valeu. O Gleidson Reis, eu agradeço a você pela atenção e pela participação aqui no programa. Diz que o programa tem que ter 1 hora, tem que ser igual ao programa da Rádio Transamérica, 18 horas, que a gente faz lá. Mas aqui a gente tem estúdio que não fica à disposição durante 1 hora, né? O seu Luiz da Navegarte, o seu Reginaldo está aqui embaixo, eles deveriam atuar junto com a direção da empresa para poder liberar o estúdio para a gente fazer 1 hora, né? Mas tudo bem, ele está dizendo que o programa é muito bom, eu lhe agradeço, irmão. Valeu. O Ney Souza, Anderson Márcio, está lhe pedindo o ingresso para o jogo Vitória Esporte, para você dar o ingresso a ele. Os ingressos, né, serão sorteados próximos ao jogo Vitória Esporte, como fizemos no último jogo do Bahia em casa contra o Coritiba, né? O Márcio Martins, junto com a Federação Baiana de Futebol, vai conseguir 6 ingressos para sortear aqui. Então você pode ser sorteado, tem que participar no dia. Pois é, negou para você, Ney. Givaldo Santana, fora Preto, tá dizendo aqui. Se não tirar Preto, a nação tem que tirar esse incompetente desse Marcelo Santana. Olha, tem nordestino na zona de rebaixamento. Ontem, a Ponte Preta venceu o Flamengo por 1-0 e o goleiro Diego Alves, né? Diego Alves, o nome dele? Pegou um pênalti mostrando ao Muralha como é que se faz para pegar pênalti. Sai do gol 2 metros e pega o pênalti. Não é isso? E pegou o pênalti. Mas, independente disso, a Ponte Preta venceu o jogo pelo placar de 1-0 e empurrou o Sport, próximo adversário do Vitória, para a zona de rebaixamento. Coloca a classificação na tela, por favor. Aí a classificação que a gente tem que colocar para você aqui. Deixa eu ver como é que está a classificação. Corinthians liderando com 55 pontos. O Santos tem 47, diferença de 8 pontos em favor do Corinthians. E até o G6 aí, que garante Libertadores, tem Grêmio na 46 pontos na terceira posição e, portanto, 9 pontos atrás do Corinthians. Ainda lutando pelo título, mas remotamente, da minha avaliação matemática, que não é difícil de pensar assim, o Palmeiras com 43 pontos em quarto. O Cruzeiro, que já está na Libertadores, porque foi campeão da Copa do Brasil, está em quinto com 41 pontos. E o Botafogo é o sexto com 40. Eu pulo um pouquinho aí, porque observe que do oitavo, que é o 34 pontos, o oitavo, que é o Atlético do Paraná, para o 18º da zona de rebaixamento, a diferença é somente de 4 pontos. Um empate e uma vitória, que é a diferença do Atlético do Paraná para o Avaí. E aí a gente tem o Vitória na 11ª colocação, já lutando pela Sul-Americana. Pense que o Vitória, até pouco tempo, tinha mais de 15 rodadas na zona de rebaixamento e às vezes na vice-lanterna.
Pense que o Bahia também luta pela Sul-Americana, mas descendo em queda livre, com o treinador fraco que o Bahia tem, está em 13º lugar com 31 pontos. E na zona de rebaixamento, o Sport agora entrou, porque a Ponte Preta subiu para 31 e o Sport ficou com 30 pontos. O número de pontos do Bahia, 31, tem São Paulo, Ponte Preta e Fluminense, ou seja, as equipes que se empatarem e o Bahia perder o jogo contra o Palmeiras, o Bahia já cai para 16º. E se o Sport ou o Avaí vencerem os jogos, o Bahia entra na zona de rebaixamento. Sport tem 30, Avaí tem 30, Coritiba 28, Atlético Goianiense tem 25. E o Atlético Goianiense vencendo fora de casa, fazendo resultados surpreendentes. E essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Anderson, tem alguma influência essa história agora de que o Sport na zona de rebaixamento pode jogar mais pra cima do Vitória, no Barradão, desesperado, para ganhar o jogo, não? Seria bom que o Sport viesse para cima e o Vitória jogasse da forma que joga fora de casa, né? Se é a forma que está ganhando, porque saiu contra o São Paulo, jogou nada. Foi o pior jogo do Vitória na era do Wagner Mancini. Propôs jogo contra o Avaí, jogou bem. Não deu certo, né? Contra a Ponte Preta, aquela coisa, né? Um jogo mais aberto, ganhou. Foi o único jogo que ganhou no Barradão, sob o comando do Mancini. Então, Márcio, o que está dando certo é a estratégia que joga fora de casa. Dá a bola ao adversário e faz os gols. Salvo o jogo passado, né? Que estava tomando 2-1 e aí foi para cima no final do jogo, fez dois gols merecidos, claro, mas que muita gente, que ninguém esperava, vamos dizer assim, que o Vitória viraria o jogo, né? Aquele jogo épico e ganhou a sua partida. Agora, se o Sport tivesse doido para cima do Vitória, seria uma maravilha o Vitória jogar como joga fora de casa. Essa é a minha opinião. Ô Nilson Luiz, o Kleber Dantas pergunta se não está na hora de Hernani voltar a ser titular no lugar de Rodrigão Barrigudo. Não. O Barrigudo foi eu que falei, não foi ele não, viu? Acho que não. Por quê? Porque o Hernani tem muito tempo parado e desde que voltou ainda não entrou em campo. A gente não pode avaliar o Hernani agora, dizer, coloca o Hernani e tira o Rodrigão. O Hernani tem que entrar no decorrer dos jogos para a gente poder até analisar a situação dele, física e técnica. Se ele começar a entrar aí aos 20, 25 do segundo tempo e começar a atuar bem, ser contundente, fazer gols, aí é outra história. Aí vai brigar realmente por uma posição. Mas hoje o Rodrigão é o titular da posição até com certa folga. Rafael com PH, Rafael Barbosa, está perguntando quantos pontos o Bahia precisa para não cair. Matematicamente, acho que 15, com 46 não cai. Mas há quem diga que com 45 e até 44 pode não cair. Mas seguro mesmo é 46 pontos, na opinião dos matemáticos. Mas tem uma vertente aí, porque como está todo mundo embolado, Márcio, você tem 12 clubes aí, até o Atlético de Goiás entrou na briga. Se ele ganha mais duas aí, ele vai para a briga, ele está com 25. Matematicamente tem possibilidade de ser salvo. A pontuação pode ser 48, 49. Porque Verdade, pode aumentar. As equipes estão ganhando das de cima. Né? As equipes de baixo estão ganhando das de cima. E isso faz o quê? Que na reta final, na 38ª rodada, as equipes que cheguem na 16ª posição cheguem na faixa dos 48. E outra, pode chegar com 47 e não se salvar, dependendo do número de vitórias e saldo de gols. Neste ponto, o Bahia ainda está tendo vantagem sobre os demais que tem 31. Exemplo do São Paulo, não é isso? Que está atrás do Bahia por causa do saldo de gols, senão já era para estar lá em cima. No segundo turno, Márcio, o Botafogo faz a melhor campanha, mas o Avaí faz excelente campanha, o Atlético de Goiás, as equipes que estão atrás, o próprio Vitória também está lá em cima. São as equipes que estão ganhando das de cima e isso faz com que no final do campeonato esses 46 pontos possa não classificar. Precisa de mais um ou dois. O Márcio Santana, meu xará, diz aqui, boa tarde. Toda a imprensa criticou o Jorginho. Agora, no final do campeonato, vocês querem um novo técnico. Essa crônica esportiva da Bahia é maluca, não sabe o que quer. Márcio, eu não sei para que time você torce. Mas as maiores críticas ao Jorginho foram comparações de torcedores como você, não sei se você é Bahia ou Vitória, mas torcedores do Bahia que falavam que era o Guto Ferreira que deixou um trabalho bom e que o Jorginho destruiu. Sim. Mas a constatação de que o Jorginho não prestava para o Bahia, não sei porquê, não foi só por causa de resultado, foi do presidente Marcelo Santana e da diretoria dele, que com um mês demitiu o cara. E o Zinho disse na Fox que ele foi derrubado por Regis e Hernani. E já teve outros jogadores que Preto também deu informação equivocada para queimar o rapaz. Mas eu não vou entrar nessa. Questão de toda a imprensa, você não assiste todo mundo. Você não ouve todo mundo. Porque você não pode dizer, por exemplo, que eu critiquei Jorginho porque o Jorginho é fraco ou coisa parecida. Eu só acho que o torcedor, quando comparou a campanha de Guto com a de Jorginho, acabou naturalmente queimando o rapaz. Então você também gosta de criticar a imprensa sem ver todo mundo, tá bom? Rafael Bugarim está parabenizando aqui pelo programa. Obrigado, Rafael. Um abraço para você. O Ronaldo Silva, você acredita que o Vitória pode chegar na Libertadores? Eu não. Você acredita, Anderson? Acredito.
O E Bahia ser campeão também. contra o Corinthians de frente Não, com- aí também já é idiotice, né, Márcio? Não. É idiotice. Eu estou dizendo que eu acredito que pode ir para a Libertadores por conta por exemplo, o Grêmio ser campeão de uma Libertadores agora aí, amplia para G8. O Bahia também pode ter a possibilidade, sei lá. Eu não sei, o campeonato é maluco, Não, Márcio. matematicamente, ainda nesse caso, até o Atlético pode. Se, Você tá se falando o aí? Vitória começar a ganhar em casa, o Vitória pode ir para a Libertadores. Não, que pode ir, estou dizendo matemática. Você acredita que vai para Acredito. Libertadores? Eu acredito que o Vitória saia do rebaixamento, pelo que está jogando aí. Sul-Americana é consequência. Libertadores é uma situação maravilhosa. É, mas assim, se a gente for pegar os últimos jogos dos 20 clubes, assim, vamos botar os 7 últimos jogos dos 20 clubes, assim, do Campeonato Brasileiro. O Vitória está no top 3 de ascensão técnica e tática. Na minha Pronto, visão. eu aí vou corrigir justamente meu pensamento com relação, para deixar bem claro aqui. O Vitória eu acho que não cai nesse momento, não é que tem um excelente time, não, porque está em ascensão no momento de uma reta final de campeonato, principalmente fora de casa. E o Bahia está em queda livre e Isso. os dirigentes apáticos. Olha, me preocupa a situação do Bahia, viu, Nilson? Quando o torcedor começa a pedir Arthurzinho, Galo, aquele que saiu do Vitória, qual é o nome dele? Argel, Cristóvão, e diz, qualquer um desses é melhor que Preto. Ora, isso a gente sabe. Sabe o que acontece? Vocês estão comparando o Preto com qualquer um, porque a situação de Preto é a pior possível. É uma situação ruim e que o torcedor aceita qualquer um porque é melhor que Preto. E incrível é que o Bahia disputou 6 pontos e ganhou 4. Essa é a matemática dos caras. Que os caras disseram no Twitter, a direção do Bahia, a assessoria de comunicação, que o Bahia subiu na tabela. Verdade. Verdade. Em meia verdade, o tipo de comentário que eles querem fazer. Vocês acham que o Bahia perder 2 pontos em casa contra o vice-lanterna é algo para ser comemorado? E eles pegam 1 ponto, porque realmente foi para 11º na época, aí ficou para 13º, e comemoram isso. Ou seja, para mim a situação é muito pior, porque os caras, quando começam a buscar ponto positivo, onde a gente tem que registrar que é negativo, é uma situação que me deixa muito preocupado. Eles dizem o seguinte, o Bahia só esteve na zona da 10ª rodada, quando perdemos para o Flamengo na Arena por 1-0. Mas o Bahia está colado. O Bahia, por sorte, Márcio, por sorte ou incompetência dos adversários, o Bahia não está na zona agora. Porque o Bahia vem beirando a zona do rebaixamento já umas 5, 6 rodadas atrás. Sempre batendo em 16º, 15º, 14º, 16º. Está ali brigando para entrar e não entra. Mas uma hora vai ter que entrar. O Fluminense entrou na zona de rebaixamento alguma vez? O Fluminense, eu acho que não. Pronto. O Fluminense pode ter o campeonato inteiro fora da zona e na última rodada ir para a zona e cair. Adianta o quê? Não adianta nada. É isso? Agora, só um detalhe. Para jogar Libertadores, sem ser a pré-Libertadores, é necessário 58 pontos no mínimo. Com 58 você tem A G4 de diz. 50 a 70% para jogar a 4ª posição, a 4ª vaga da Libertadores. Não é título, 4ª vaga. Pré-Libertadores a partir dos 53, 54 pontos. Então eu acho, opinião, o Bahia não tem condições de fazer tantos pontos. O Bahia, no máximo, vai se livrar aí na faixa dos 46, 46, 48, se conseguir se livrar. Eu acho que o Bahia fazer 58 pontos. O Grêmio anunciou oficialmente a contratação de Cícero, meia que começou na divisão de base do Bahia e que estava no São Paulo, mas a contratação é só para Libertadores e até o final do ano. Cícero não podia jogar, não pode inclusive jogar a Série A do futebol brasileiro, porque já tinha jogado mais de 7 jogos pelo São Paulo. Uma boa notícia com relação ao tumor renal do Roger. Os primeiros exames dão conta de que o tumor é pequeno e que a recuperação deverá ser breve, rápida. 30 dias, né? Pois é, maravilha. O Roger está numa fase sensacional, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, durante toda a competição. E já teve um problema da filha que foi bastante aplaudida no estádio lá do Botafogo. Estava sendo importante para o Botafogo e nesse momento está passando por um problema muito difícil, tá bom? Oi, Anderson. Quando caiu, eu estava falando sobre a questão da Libertadores, né? Para o torcedor não achar que eu sou alucinado, lunático. Pode virar G9. O Machado mandou mensagem para mim aqui. Como? O Grêmio ganha da Libertadores e o Flamengo ganha da Sul-Americana. Pode virar G9. Sim, e, claro, os 4 já estão dentro da Libertadores e os 5, do 6º ao 9º, vão para a Libertadores. Ou seja, o Vitória tem essa possibilidade de Todos disputar. Todos têm. O Vitória tem, porque está falando do Vitória. Todos Todos você têm. me perguntou. O que a gente está falando aqui justamente é a ascensão de um e queda livre do outro.
Bahia, pra mim, ter jogado Pedra e Santo. E a gente falou, o importante é o resultado. Muita gente falou comigo, o importante é o resultado no jogo do Curitiba. Eu falei, é importante o resultado. Se continuar ganhando o Curitiba, e quando a bola não entrar? E quando o juiz não marcar um pênalti como marcou contra o Grêmio? E quando o juiz resolver marcar um pênalti como não marcou contra o Curitiba? Então, é o que me preocupa. Porque o Vitória, por exemplo, perde em casa. Aí vai fora, surpreendentemente, mas com um bom futebol. Surpreendentemente, quando a gente diz no interior de cagada, não. É surpreendentemente jogando um bom futebol e ganhando o jogo convencendo, é diferente. Aí decepciona em casa, verdade, já fez isso contra o São Paulo, contra o Avaí, e assim sucessivamente, contra o Santos e assim sucessivamente. Agora, jogando o futebol que tá, não dá para acreditar que vai chegar mais longe? Então, e outro, o torcedor do Vitória não fala mais em rebaixamento, não. Pode ter certeza disso, tá bom? O Wendel Nascimento fala aí da pesquisa Forbes sobre Vitória. Está inclusive no site galácticosonline.com, para não dizer que foi você que mandou falar, aqui, ó, tá anotadinho aqui, tá bom? Então eu vou falar sim. Obrigado, Wendel. Só pela lembrança, mas está aqui anotado na minha pauta. Aqui eu tenho, ó, aqui como é que eu trabalho, ó. 4, tá bom? A pauta vem todo dia, eu chego cedo aqui. Tem gente que chega em cima da hora, não faz nada. Aqui dentro. Tá aqui. Alguém assume a carapuça aí? Que chega 10 minutos antes do programa? Cedo, eu chego aqui 2 horas, todo dia. Alguém que chega 10 minutos aqui antes do programa quer assumir a carapuça? Pois é. Quando cai assim, eu fico mais retado ainda. Entendeu? Dá pra ver o Juninho aí, a entrevista coletiva que foi agora há pouco? Vamos lá, o Juninho do Bahia, volante, falando agora há pouco a imprensa, é o entrevistado de hoje, ele escolhe assim, o que está menos queimado com a torcida e bota para falar, e todo mundo tem que falar. Então hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã meio-dia, só dá Juninho, que foi o único que falou na coletiva. Vamos lá. Pro Bahia, tem algo a encaixar, tem algo a melhorar, ou pode perder o rendimento, o ritmo dentro de campo? Não, acho que a gente tem que aproveitar os dias para trabalhar, se dedicar muito no dia a dia. Não pode só ficar da boca para fora, tem que se dedicar realmente. Porque como eu falei logo após o jogo, eu vou falar agora de novo. Nada vence o trabalho. Nossa equipe já mostrou em diversos momentos que tem qualidade. Então cabe a gente trabalhar mais ainda, não ficar só falando, mas também no dia a dia mostrar empenho, mostrar vontade de melhorar, que acho que esse é o primeiro passo para a gente evoluir. Boa tarde. O Bahia já teve no G6 esse ano. Hoje está um ponto da zona do rebaixamento. Como é que você especificamente está vendo isso? Como é que está a conversa no grupo também? Essa situação de momento do Bahia? Cara, assim, a gente não está satisfeito de maneira nenhuma da colocação que a gente está. Até pela qualidade do nosso elenco, que podia estar brigando por uma coisa melhor. Mas se você parar para analisar todas as partidas do campeonato, eu não consigo ver 3, 4 times jogando futebol vistoso, futebol que convença. O que está fazendo a diferença é quando eu tenho a oportunidade de colocar para dentro. Os 3 últimos jogos que eu joguei foram Cruzeiro, Grêmio e agora o Curitiba. O Bahia criou mais chance em todos os jogos. Mas, por exemplo, contra o Cruzeiro a gente teve mais chance, mas quem foi eficiente foi o Cruzeiro e ganhou a partida por 1-0. Contra o Grêmio nós tivemos mais chance, o Grêmio teve 2 e uma colocou na trave, e a gente foi fazer o gol no último minuto. Agora contra o Curitiba, nós tivemos 6 chances de gol, contando com a do Zé. E o Curitiba teve a bicicleta no primeiro tempo e o gol do Rildo. Então, se você parar para analisar, o que é estar jogando bem? É ficar com mais posse de bola, ter o controle da partida ou criar mais chances de gol? Porque mais chances de gol o Bahia tem criado. Só que a gente não está sendo eficiente na hora de matar o jogo. A partir do momento que a gente começar a matar, teve a chance de colocar para dentro, as partidas vão se tornar mais fáceis e o Bahia com isso vai subir na tabela. Juninho tá em que país, Juninho? Jogou melhor contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, 6 chances contra o Curitiba. Eu não vi, eu não estava aqui não, eu estava viajando. Porque, ô Juninho, meu amigo, estão lhe passando o recado errado. Isso é que me preocupa, Nilson. Porque se o jogador acha isso e o torcedor sabe que não é verdade, o jogador acha que está bem, está tranquilo, não precisa fazer mais nada, precisa fazer o que eu estou fazendo e a bola vai entrar. Meu amigo, tem um livro que diz assim, a bola não entra por acaso. Não entra porque o que está acontecendo aí é lavagem cerebral, inclusive no jogador Juninho, que eu achei que era um cara equilibrado, dizer que esses jogos todos que ele citou, o Bahia mereceu ganhar todos e melhor, 6 chances de um, 5 de outro, que jogou bem. Mentira, Juninho, não engana a si próprio. Você está enganando a si próprio, Nilson. Contra o Cruzeiro o Bahia perdeu, viu, Juninho? Vocês jogaram bem só os 10 minutos finais do jogo, porque o Cruzeiro também deu uma segurada, porque tinha com final o time com o Flamengo. reserva. O Cruzeiro tinha final com o Flamengo, os jogadores tiraram o pé da bola.
Contra o Grêmio, o Bahia fez aquele gol aos 50 do segundo tempo, mas o Grêmio foi melhor o jogo todo. E o time misto do Grêmio. E contra o Curitiba foi um jogo muito igual, mas o Curitiba foi um pouco melhor que o Bahia durante o jogo. Juninho, você jogou partidas diferentes. Né? Você viu, você está fazendo uma análise completamente diferente. Você está forçando uma situação que não é real. O Bahia, nesses 3 jogos, o Bahia não foi bem, não foi melhor em nenhum dos jogos. Pelo amor de Deus, contra o Grêmio foi uma balaiada no segundo tempo, gente. Pelo amor de Deus. Michel Santos, obrigado. Ele está no Rio de Janeiro, aí ele reclama aqui que no Rio de Janeiro não passa nada da terra, que é aqui nesse programa que ele ouve as notícias de Bahia e Vitória. Valeu? Beleza. Kleber Dantas volta aqui para abençoar ele, Roger. Valeu, abençoe Roger. Valeu, beleza? Eu falei isso aqui, Anderson, antes de cair, pode virar G9, o Ney Souza. Valeu, Ney. É só pra gente, quanto mais falar a verdade, melhor, porque todo mundo aí já fica antenado, tá bom? Márcio, faz a campanha aí, vamos jogar Sal Grosso no Barradão. Vinícius Vitor, não tem negócio de Sal Grosso não, eu não acredito no negócio de Sal Grosso não. Jogaram contra a Ponte Preta. Você acredita no negócio de Sal Grosso? Jogaram Sal Grosso contra a Ponte Preta. Aí o Vitória ganhou o jogo, 3-1. É o Sal Grosso. Jogaram mais Sal Grosso ainda contra o Avaí. A bola não entrou. Então o problema não é Sal Grosso. A gente vai tirar, vai eliminando, não é Sal Grosso. Né? Então, assim, Márcio, faltou um pouquinho de competência a Vitória contra o Avaí. Contra o São Paulo, faltou jogar como joga, como tem jogado. Jogou mal. Esse lance de superstição, de Sal Grosso, né, vidente, essas coisas aí, cada um tem a sua crença e temos que respeitar. Mas estou trazendo o dado aqui. Sal Grosso não adiantou contra o Avaí. Contra o Curitiba teve Peraí, Nilson, peraí que... Agora, perdão. Contra o Curitiba, antes do jogo, quando o Curitiba estava aquecendo até do lado do banco do Bahia, veio um rapaz, não sei se era massagista ou roupeiro, veio lá com a mão cheia de sal, chegou atrás do banco do Bahia e jogou. Aí. O jogo foi 1-1. Cada um com suas crenças. Agora, não funciona, né? Não funciona nada disso. Na cabeça de cada um, né? Todo mundo pede para Deus para ajudar e na hora um ganha. Será que Deus ajudou um e não ajudou o outro? Verdade. Não é por aí, né? Eu não tiraria o Sal Grosso da minha casa do churrasco para colocar em também lugar não. nenhum. Não, que nada. Deixar na carne mesmo. O Carlos Eduardo, o comentário dele aqui, para mim, é maravilhoso. Porque ele diz assim, avalie esses nomes. Espinosa, Roger, Enderson Moreira. São nomes, ou seja, não tem a falta de opção como a diretoria argumenta. Vocês pediram o Mancini no vice, que ele fala aqui, e o vice melhorou. Acorda direção de brinquedo. Carlos Eduardo, eu disse ontem, não sei se foi na Transamérica ou na Itapuã, nas duas, é tanto programa que a gente faz que eu fico até perdido o que eu falo, onde eu falo. Mas é a mesma coisa que eu vou falar. A direção do Bahia pode argumentar o que quiser. Mas há um detalhe. A direção do Bahia, por exemplo, não tem ninguém no mercado livre. Tem vários. Como você disse aqui agora. Vem cá, quando trouxe Guto Ferreira, não se vangloriou que tirou da Chapecoense? Pagando 350 mil quando ele ganhava lá 100? Não é isso? E eles ofereceram 130 e Guto veio para cá. Depois o Bahia também não sofreu revés e perdeu o técnico quando o Internacional pagou a multa? Então agora, por que a direção do Bahia não vai atrás de Enderson Moreira? Não sai, depende. Guto não saiu? Depende da grana. Ou seja, o Bahia não pode argumentar a falta de nomes, como o Carlos Eduardo está dizendo, porque nomes tem no mercado. Tem Ney Franco, pode não ser bom, do agrado de alguns. Estou colocando nomes, não estou indicando não. Tem Gilson Kleina, que saiu agora da Ponte Preta recentemente. Tem Cristóvão. Cristóvão Borges, que estava aí. Péricles. Tem Agel, Givanildo. Givanildo, Péricles Chamusca. Veja quantos nomes tem. Esses dos desempregados. Empregados tem todos os da Série B, escolhe aquele que está fazendo o melhor trabalho, e aqueles da Série A. Vocês não tiraram o Guto Ferreira da Chapecoense? Ou seja, numa reta final dessa, sabe quanto é que o Bahia perde caindo para a segunda divisão? Patrocínio, renda, correndo o risco de não subir, perder mais cota de TV 25%, no segundo ano 50% e assim sucessivamente, contratos e tudo mais? Faça a conta, por favor. Faça a conta de quantos sócios deixe de pagar. Então o prejuízo do Bahia na segunda divisão é muito maior do que investir agora num técnico de ponta, Nilson. O Enderson, Márcio, já teve algumas situações para deixar, ele não saiu. Ele tem alguma coisa muito boa lá no América, que ele caiu lá e não quer sair para lugar nenhum. Mas existem opções no mercado que o Bahia poderia tentar, né? O Milton Mendes está aí, tá parado também, né? Estava no Vasco da Gama. Muita gente gosta do Agel, outros não gostam. Eu fico no meio termo, né? Eu não posso avaliar muito o Agel. Teve momentos bons e ruins. Né? O Valdir Espinosa, muito experiente no cargo, estava no Grêmio lá com o Renato Gaúcho. Então tem alguns nomes, o Cristóvão, o próprio Ney Franco, mas
Infelizmente, o Bahia não contrata um novo treinador e ninguém aparece para falar nada. Fica todo mundo caladinho. Vocês estão com medo da torcida? Qual o problema? Ninguém entende, rapaz, esse silêncio. O torcedor do Bahia chateado, querendo respostas e não aparece atitude. Né? O Atlético Mineiro lá, foi o que eles fizeram. Demitiram o Micali barrou o Robinho, o grupo fechou contra o Micali, derrubaram o Micali. O Oswaldo Oliveira estava lá em São Paulo, no Guarujá, na casa de praia dele, curtindo com os netos. Foi para Belo Horizonte, já ganhou o primeiro jogo e o Atlético vai dar um pump no campeonato. Então, tudo é questão de atitude. Ficar parado vai ser tarde. Vocês vão deixar para quando não tiver mais jeito, ou vai esperar entrar na zona para contratar um treinador? Porque, por enquanto, Márcio, nós só caímos na zona em uma rodada. Isso é muito pouco. Essa resposta não serve para o torcedor. Valeu, vamos aos destaques do site galácticosonline.com, que em breve vai estar de layout novo. Só falta a aprovação daquele rapaz que está ali, o Anderson Matos. Só falta ele aprovar. Porque está tudo certo, tem um mês o site pronto. Vamos lá, coloca na tela, por favor. galácticosonline.com, site que a gente vai colocar aqui agora. Olha o Lucas Fonseca voltando aí, de volta contra o Palmeiras. Mancini desmente boatos, a gente já deu aqui, sobre o Vitória Esportes na Fonte Nova. E quer jogar no Barradão, o técnico Mancini, que já estou dizendo que é o técnico do Brasil. Grupo mais um, Bahia apresentará diretor de futebol. Nem tá eleito, já vai colocar diretor de futebol? Não, já foi eleito o pessoal do MUB? Revista Forbes aponta o Vitória como o clube mais valioso do Nordeste. O esporte é o segundo. Há uma pesquisa em que o Vitória é o primeiro, que é o da Forbes agora, e o anterior, meu caro Anderson Matos, onde o esporte aparecia como o maior avaliado do Nordeste. Mas o Vitória estaria hoje valendo algo em torno de 50,4 milhões de dólares, o que seria algo em torno de 135 milhões de reais. Isso serve para quê mesmo? Pesquisa de avaliação. Eles avaliam o custo de mercado dos jogadores, a questão, por exemplo, do estádio, se for particular no caso, né, no caso do Vitória e do Esporte, que tem os seus próprios estádios, os seus CTs. Então eles avaliam tudo isso e fazem essa pesquisa de mercado. O Vitória ficou na 39ª colocação no ranking dos 50 mais avaliados da América Latina. Tá? Isso, e o Corinthians é o maior da América. Pois é. Não é isso? Mas beleza, parabéns ao Vitória, que tem crescido muito. Eu perguntei assim, não foi por nada não, eu quero saber que tipo de avaliação é feita com relação a essa revista e tudo mais, e para que serve no ranking esse tipo de avaliação, para saber se tem algum prêmio, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não tem não. É a coisa do cara mais rico do mundo, o homem mais rico do mundo. Aí vem mais dinheiro, sabia? Claro, Quando o cara diz que é rico, pode olhar, bicho, pobre dificilmente vota em pobre. É sério mesmo, eu tô dizendo que eu voto com o carrão lá, o cara vota no cara do carrão, fecha, sei lá, viu? Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro chama. Falei, ô Nilson, aí tem uma matéria também do Lucas Fonseca, ele volta contra o Palmeiras. Mas quem será o companheiro dele, já que os Thiagos não podem jogar? Né? O Thiago Martins pertence ao Palmeiras e o Thiagão, capitão, está suspenso pelo 3º amarelo. Aí vai dar o Éder, provavelmente, ou o Rodrigo Becão, né? Por enquanto, o Preto tem esses 9 dias aí para definir. O Eduardo volta na direita. Eu entraria com tranquilidade com o Éder, né? Sem nenhum problema. Tranquilo com o Éder ao lado do Lucas Fonseca. Valeu. Hércules Alves está dizendo aqui, correto o seu pensamento, que ele é Bahia, mas diz que os times baianos não têm planejamento e todo ano é isso. É time de sobe e desce. É o América Mineiro. Sobe e desce, sobe e desce. Bahia e Vitória, sobe e desce. Vitória ficou agora porque o Internacional está lá, mas poderia ter caído no ano passado. Bahia subiu agora, já pode estar caindo em qualquer momento. Então, eu estou dizendo aqui porque realmente está dizendo o Hércules. Não tenho dúvida com relação a isso. Gente, chegou o nosso horário aqui, tá bom? Já chegou o nosso horário e eu estou aqui justamente participando deste programa ao vivo, mas indicando a você que participe também às 18 horas no Arena Transamérica e participe à noite, às 8 em ponto, do programa Itapuã Esportes, com toda a equipe da Itapuã 97.5. Um abraço para vocês. Anderson Matos, Nilson Luiz, a gente volta amanhã às 3 em ponto aqui no programa, hein? Valeu, aquele abraço. Valeu, Márcio, um abraço. Valeu, gente, um grande abraço. Até esta quarta-feira, se Deus quiser.